Olá, meu nome é Simone Appenzeller, sou professora de reumatologia da FCM Unicamp e a aula de hoje é de lombalgia. Vamos falar de 5 aspectos importantes. Primeiro, a revisão de conceitos, que seria a definição, anamnese, exame físico. Depois, a investigação nos casos necessários, tratamento. Vamos ter alguns casos clínicos e, por final, uma avaliação pós-aula, pós-teste. Então, nessa primeira parte da aula, vamos falar sobre as definições. Falamos em lombalgia quando temos uma dor localizada entre a última costela e a prega glútea. Em lombociatalgia, quando a dor segue um trajeto radicular característico. Ciatalgia é quando a dor se inicia na raiz da coxa. E ciática, quando a dor acima referida é seguida por um déficit motor ou neurosensorial. E lumbago é sinônimo de lombalgia aguda. A lombalgia é muito frequente. 80% da população vai ter pelo menos um episódio de dor lombar ao longo da vida. E é a principal causa de falta no trabalho em pessoas abaixo de 45 anos. E a terceira causa em indivíduos acima de 45 anos. Além disso, é uma importante causa de incapacidade definitiva no trabalho. Em relação à evolução, podemos dizer que 50% das dores lombares melhoram em uma semana e 95% em 12 semanas. E podemos classificar a dor lombar, a lombalgia, quanto ao tempo de evolução e quanto à sua etiologia. Em relação ao tempo de evolução, podemos defini-la como aguda, se ela é menos de 4 semanas, ou crônica, quando ela dura mais de 4 semanas. Em relação à etiologia, definimos lombalgia mecânica, que é a mais frequente, em até 97% das causas, uma lombalgia inflamatória em torno de 1% e uma lombalgia visceral em torno de 2%. Em relação ao diagnóstico, são necessários 3 aspectos importantes: a anamnese e o exame físico. Com isso, a gente consegue fazer o diagnóstico da grande maioria das dores lombares. Em alguns casos específicos, são necessários exames complementares. Em relação à anamnese, são 10 pontos que são necessários investigar quando o paciente apresenta dor lombar. Então, o primeiro aspecto é o início da dor. Há quanto tempo ele tem história de dor lombar? O segundo aspecto é característica da dor. Ela é empontada, enfisgada, ela é incólica. Como que é essa dor? O terceiro aspecto é o horário de aparecimento. O paciente acorda à noite com a dor, ou ela é pior de manhã quando ele acorda, ou ela só ocorre no final do dia ou com algum movimento específico. O quarto aspecto é o ritmo da dor, e definimos a dor como mecânica ou inflamatória. A dor mecânica, ela é aquela dor que o paciente acorda sem dor de manhã e ela piora com o movimento. Em relação à dor inflamatória, existem essas 4 perguntas que ajudam a fazer o diagnóstico de uma lombalgia inflamatória. É a presença de rigidez matinal a mais de 30 minutos, melhora com exercício, mas não com repouso, despertar pela dor lombar na segunda metade da noite e a presença de dor alternante em nádegas. 2 desses critérios têm uma sensibilidade de 70% e uma especificidade de 81% para diagnóstico de uma dor lombar inflamatória. Também é importante investigar a irradiação da dor. Então, a dor lombar, tanto a mecânica quanto a inflamatória, elas podem ter irradiações e é importante investigar essa pergunta com o paciente. Além disso, temos fatores de melhora ou piora que devem ser investigados e a presença de sinais de alerta, que nesse caso, os red flags são sinais de alerta de gravidade. Quais são esses sinais de alerta de gravidade? A história de trauma.
História de trauma pode estar associada com fratura, que nem a gente vê nessa imagem à esquerda com a seta em L3. Essa história de trauma pode ser maior, como um acidente automobilístico, ou uma história de trauma menor, que pode cursar com fratura, principalmente em indivíduos idosos ou com antecedentes de osteoporose. A presença de dor noturna também é um fator importante e pode estar associada com tumores. Os tumores de coluna lombar podem ser primários, principalmente em indivíduos acima de 50 anos, ou podem ser metástases. Nesse caso, o paciente tem um antecedente de neoplasia ou tem sinais e sintomas sugestivos de neoplasia em outros órgãos. A presença de sintomas constitucionais, que seja febre, emagrecimento, antecedentes de infecções bacterianas recentes ou recorrentes, uso de drogas endovenosas, imunossupressão, podem ser sinais de alerta para infecções sistêmicas, que podem cursar com espondilodicite e cursar também com dor lombar. Essas imagens são de uma paciente de 42 anos que teve uma dor lombar após uma infecção urinária. Aqui vemos que tem uma diminuição do espaço entre as vértebras lombares. Quando a gente compara aqui com as anteriores, aqui a gente vê uma redução no raio-x. E na ressonância, a gente vê essa redução importante com erosões ósseas, além de um abscesso paravertebral aqui associado com o quadro. Nesse outro quadro, a gente tem um paciente que teve dor lombar após uma correção cirúrgica de hérnia discal. Além da diminuição do espaço comparado com as vértebras anteriores, a gente vê erosão, que a gente também vê aqui nas imagens. Anestesia em cela, ou seja, na região inguinal, disfunção de esfíncter, com perda urinária ou retenção urinária, e déficit neurológico em membros inferiores, podem ser um sinal de estenose de coluna lombar. Essa estenose pode ocorrer por uma herniação de disco ou por uma listese, como a gente vai ver mais adiante. Nos dois casos, a gente vai ter uma compressão da medula com a presença de sinais neurológicos. Então, sinais neurológicos sempre devem ser investigados. Outros sinais de alerta são os yellow flags. Esses sinais de alerta são sinais de alerta para cronicidade, ou seja, o paciente tem características que podem fazer com que a dor lombar se torne mais crônica. São elas: aspectos comportamentais, expectativas de tratamento não realísticas, trabalho pesado ou horário de turno, sintomas depressivos ou ansiosos, a presença de isolamento social, afastamentos prévios por dor lombar, insatisfação no trabalho e falta de suporte familiar. Outros aspectos importantes a serem levantados na história são a presença de manifestações extraarticulares. Aqui temos uma variedade, como a presença de artrite, dactilite, a entesite, que é uma dor em calcanhar com edema, a uveíte, que pode se apresentar com olho vermelho e redução de acuidade visual, e psoríase, que pode ter as placas ou alterações características em unhas. Além dos antecedentes pessoais e medicações em uso. Em relação ao exame físico, eu vou pedir para vocês que vejam o vídeo do exame físico de membros inferiores da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que eu coloquei em separado. Depois, a gente segue para a segunda parte da aula.